Olá pessoal! A partir de hoje, ao longo das próximas semanas, a doutora Érica Capella vai trazer muito conteúdo interessante aqui para a Comissão da Advocacia Pública sobre as alterações da LINDB. Espero que vocês gostem muito, curtam, compartilhem, mandem suas dúvidas para a gente e ao final dessa série de vídeos vamos esclarecer todas elas. Olá, doutora Juliana! Olá a todos! É um prazer estar aqui gravando essa série especial de vídeos para a Comissão da Advocacia Pública sobre as alterações promovidas na LINDB pela Lei 13.655 de 2018. Bom, essa lei ela pode ser considerada uma das inovações jurídicas mais complexas dos últimos tempos e ela operou profundas mudanças no direito público, em especial no direito administrativo. Então, nós faremos aqui nessa série de vídeos alguns comentários sobre os dispositivos da lei e das alterações promovidas na LINDB. Então vejam, para iniciar eu gostaria de recomendar a leitura de algumas obras para quem tem interesse neste assunto. Então temos aqui este livro, LINDB no Direito Público, da professora Irene Nohara e Fabrício Mota. Temos também este livro, Segurança Jurídica na Aplicação do Direito Público, de Marcelo Schenck e Rafael Ramos. E existe ainda a Revista de Direito Administrativo, que teve uma edição especial trazendo comentários detalhados sobre cada um dos dispositivos da nova lei. Bom, então qual foi o cenário que inspirou a Lei 13.655 de 2018 e as alterações na LINDB? Nós tivemos aí um cenário caracterizado por uma profunda insegurança jurídica na aplicação das normas de direito público. Então começou-se a falar, inclusive, no chamado direito administrativo do medo, ou administração pública do medo. O que significa isso? Esse termo ele diz respeito ao receio cada vez maior dos gestores da tomada de decisões diante da possibilidade de responder em diferentes esferas de responsabilização. Então, cada vez mais o gestor público ele fica com receio de agir, ele se sente inseguro. Então, a lei veio com a proposta de aumentar a segurança jurídica para a administração pública. Inclusive, também é importante lembrar que, além da lei, nós temos um decreto que regulamentou esta lei. O decreto 9.830 de 2019 regulamentou a lei. E nós temos ainda os enunciados do Instituto Brasileiro do Direito Administrativo, o IBDA, que também foram formulados em um encontro ocorrido na cidade de Tiradentes em 2019 e que também ajudam a esclarecer como esses dispositivos devem ser interpretados. Então vejam, este projeto de lei ele foi concebido por dois professores, o professor Carlos Ari Sundfeld da FGV e o professor Floriano Marques Neto da USP. Então nós podemos dizer, afirmar com convicção que o projeto teve aí um DNA acadêmico. Na tramitação do projeto, ele recebeu, claro, muitas críticas por parte dos órgãos de controle. E também algumas críticas por ele ter normas que têm uma certa abstração. Bom, então vamos falar primeiro do artigo 20 da LINDB, que traz uma exigência de um reforço no ônus argumentativo das decisões. Vejamos aí a redação do artigo 20. O artigo 20 diz o seguinte: nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Então vejam, cada vez mais a perspectiva estritamente legalista do direito foi sendo substituída por uma lógica de um direito marcado pelos princípios, pela presença forte de princípios, de valores jurídicos abstratos. Porém, isso também teve um efeito um tanto negativo, porque muitas decisões começaram a ser tomadas com base em princípios, e muitas vezes esses princípios eles se prestam a justificar decisões em sentidos diametralmente opostos. Então, às vezes, o órgão de controle ele apenas faz referência a um princípio e com base nisso ele já dá uma decisão totalmente desfavorável ao gestor. E isso causa cada vez mais uma insegurança jurídica, quando a decisão se limita a invocar esses valores jurídicos abstratos, esses princípios, e sem haver uma fundamentação um pouco mais ampla.
até alguns críticos começaram a comentar e falar que isso seria o chamado principiachismo, tá? Então, para combater aí essa questão, é que vem o artigo 20 da LINDB, e ele traz a exigência de um reforço no ônus argumentativo da decisão. Em outras palavras, ele traz a exigência de um aprofundamento na motivação das decisões. E nós podemos ver pela leitura do dispositivo que se aplica para as esferas administrativa, controladora e judicial. Então, esse artigo esse artigo ele pode ser usado tanto para uma decisão tomada pelo gestor, pelo controlador e também pelo Poder Judiciário. E é interessante notar também que esse artigo ele também traz o que ficou chamado como consequencialismo jurídico. Então, a LINDB ela trouxe aí uma série de palavras que formam um vocabulário novo do direito público e uma delas é o consequencialismo jurídico. Porque o artigo 20 ele diz que não se decidirá sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Ou seja, quem vai tomar aquela decisão tem que justificar considerando quais são as consequências na realidade da decisão a ser tomada. Isso é muito importante na questão, por exemplo, da concessão de medicamentos, em que muitas vezes o Poder Judiciário, de repente até um órgão de controle, eles acabam compelindo o gestor público a conceder medicamentos sem considerar qual a realidade daquele órgão. E agora, pelo artigo 20, é extremamente necessário que a motivação seja feita trazendo quais serão as consequências práticas daquela decisão. Então, é algo realmente muito importante. Esse artigo 20 ele foi considerado como o dispositivo mais importante dessa Lei 13.655 de 2018. Ele promove aí uma série de reflexões e ele busca alterar a mentalidade e a interpretação na hora da tomada das decisões. Então, ele é um artigo que realmente merece ser estudado, merece ser objeto de reflexão. E nos próximos vídeos, nós estaremos comentando sobre os demais artigos dessa lei que altera o direito público. Muito obrigada!